Bom, eu espero que vocês consigam ver os slides nesse momento, sim? Sim. Ótimo. Bom, então o que eu vou apresentar aqui hoje é uma demonstração de um projeto que está em desenvolvimento. Então, como a Camila mencionou, é um pacote, uma biblioteca para uma linguagem específica, a linguagem R, que vem sendo utilizada frequentemente em linguística, mais e mais, né? E a ideia desse pacote é simplesmente facilitar a vida de quem trabalha com fonologia, direta ou indiretamente. E aqui para hoje vai ser uma demonstração de algumas das funções que esse pacote tem e, enfim, sugestões, dúvidas, esclarecimentos a gente pode discutir no final, durante a parte de perguntas, porque, como eu falei, esse pacote ele acabou de começar, digamos assim, né? E a ideia é que ele seja um pacote que vai ter um longo desenvolvimento, como a gente vai ver dadas algumas das funções que eu vou listar aqui. Então, a ideia, a regra geral aqui é como é que a gente faz para automatizar tarefas que são possíveis de serem automatizadas. Nem toda tarefa pode ser automatizada de maneira eficiente, né? Mas a ideia realmente é automatizar tudo que der, né? Para não só ajudar na questão eficiência, mas também na questão acurácia ou quantidade de dados, por exemplo. Então a gente vai ver algumas funções aqui, mas antes de falar das funções, eu queria discutir um pouco a motivação do porquê que esse pacote começou a existir. Durante o meu doutorado, eu trabalhei bastante com essa coisa de análise de dados sobre o léxico, etc. E uma coisa que qualquer pessoa que trabalha com isso percebe é que existem muitos dados disponíveis online hoje em dia, é muito fácil coletar dado, só que é bem difícil de poder analisar esses dados, porque a maioria dos dados que a gente encontra online não estão necessariamente preparados para uma análise automática já. É preciso limpar, adicionar diversas variáveis, etc, etc. Então, tem uma série de processos que devem acontecer antes que a gente consiga fazer uma análise. Então, a motivação desse pacote é justamente essa, é ligar esses dois pontos, é ligar essa quantidade imensa de dados que a gente tem disponível a uma situação de estar pronto para fazer uma análise do ponto de vista fonológico, não tanto fonético, mas fonológico. Então, eu gosto de dividir esse pacote em dois componentes. Tem um componente analítico, que é a principal parte, que é a parte do pacote que tem o objetivo de ajudar quem faz pesquisa em fonologia. E tem também a parte didática, porque essa é uma outra questão relacionada, mas não diretamente, que quando a gente dá aula de fonologia, direto ou indiretamente, muitas vezes a gente precisa explicar certos conceitos que são mais abstratos ou fazer certos exercícios ou demonstrações. E seria muito bom se a gente conseguisse ter ferramentas que nos dessem uma possibilidade rápida e eficiente de demonstrar esses conceitos, né? Então, eu, com o tempo, fui adicionando funções para me ajudar nas minhas aulas, etc. E eu decidi também concentrar essas funções em um só lugar. Isso facilita também a minha vida, porque eu não preciso ficar buscando onde estão as funções que eu usava para uma disciplina específica de fonologia. Então, tem esse componente didático também. E as funções sobre as quais eu vou falar hoje estão ligadas a esses dois componentes, principalmente ao analítico, à pesquisa, mas também ao didático. Quase tudo que eu vou falar aqui tá de maneira um pouco mais reduzida ou mais resumida no meu site, é gdgarcia.ca/phonology, e eu vou disponibilizar os slides também, eu vou colocar o link para esses slides lá nessa página aqui mais tarde. Mas basicamente, para quem quiser usar esse pacote no futuro próximo, basta instalar um outro pacote chamado DevTools, que permite que a gente instale pacotes em desenvolvimento e rodar a linha ali install GitHub e colocar aquele URL. É um pacote que está no repositório do GitHub, então é basicamente rodar essas duas linhas e o pacote vai ser instalado. E basicamente é só isso que é preciso fazer. Ele já vai automaticamente instalar alguns outros pacotes que são dependências, né, que a gente chama, para que o pacote Phonology funcione bem. Para feedback, bugs que vocês encontrarem, porque justamente essa que é a ideia de divulgar o pacote, é quanto mais pessoas usarem o pacote, mais rapidamente a gente vai conseguir encontrar problemas ou bugs ou coisas para resolver para que esse pacote tenha um progresso mais rápido a uma versão bem estável e bem precisa
para que a gente consiga usar uma precisão mais elevada possível aqui. E para essa apresentação, especificamente para essa demonstração aqui de hoje, eu estou partindo do princípio que haja uma certa familiaridade com R e com alguns pacotes da família Tidyverse. Não é necessário, mas as coisas vão fazer muito mais sentido para quem já tem alguma familiaridade com R. Embora não seja obrigado a ter esse conhecimento para acompanhar aqui o que a gente vai ver, ajuda. Então, antes de começar, eu quero fazer uma observação sobre um símbolo que vocês vão ver frequentemente. Quem já usa o R, especificamente quem já usa essa família chamada Tidyverse, está acostumado com um comando ou com um operador que se chama pipe, que é esse porcento maior que porcento. E durante os slides aqui, a gente vai ver que em vez desse operador, eu uso um triângulo. A ideia é basicamente a mesma, mas é só para que quem não tem o costume de usar o Tidyverse, quando vocês enxergarem esse triângulo, ele basicamente significa então faça o seguinte. É simplesmente uma forma de conectar um processo a outro processo em uma ordem sintática que faz muito mais sentido para a gente do que para um computador, necessariamente. Então, em vez de a gente colocar 20 funções numa mesma linha, indo da direita para a esquerda, lendo de dentro para fora, é muito mais fácil a gente simplesmente dizer, pegue o texto, limpe o texto e faça uma tabela. E esse E que conecta esses diferentes processos é simplesmente esse triângulo que a gente vai ver aqui. Para todos os efeitos, eles são bem similares, tem algumas diferenças de eficiência, mas para hoje não importa essas diferenças, a gente vai simplesmente focar no conteúdo aqui do pipe em si, do pacote, enfim. Mas quem quiser mudar do porcento maior que porcento para esse triângulo aqui, que na verdade é uma barra vertical seguida do maior que, é só ir lá nas configurações do RStudio e alterar para o pipe nativo, né, que eles chamam, é simplesmente vantajoso porque a gente não precisa carregar um pacote adicional só para usar o pipe. Isso existe recentemente, foi uma adição ao R base, né, de ter um operador pipe nativo ao sistema sem que eu precise instalar o pacote Magritte R, que é da onde vem o pipe esse porcento maior que porcento. Então, as principais funções para hoje são as seguintes. A gente vai começar falando de transcrição fonêmica. Na minha opinião, é a parte mais importante, porque sem isso a gente não consegue fazer muita coisa. Mas eu também vou falar de como a gente consegue extrair acento, extrair sílaba, extrair constituinte silábico, cálculo e visualização de sonoridade, também algumas funções para nos ajudar a trabalhar com sonoridade. Aí tem alguns componentes assim que são mais didáticos, que eu mencionei antes, como, por exemplo, desenhar rapidamente um trapézio vocálico para uma determinada língua, trabalhar com classes naturais. Se eu der para o pacote, por exemplo, um conjunto de fonemas, ele consegue me retornar uma matriz mínima para esses fonemas usando traços distintivos. Esse tipo de operação ou de tarefa é bastante útil do ponto de vista didático quando a gente trabalha com SPE e traço distintivo ali nas disciplinas de fonologia. Também tem uma função que gera palavras, que é ideal para quem vai fazer experimento com palavras hipotéticas do português, cálculo de probabilidade fonotática. E aí tem alguns detalhes que são bem simples, mas que têm esse objetivo de reduzir a quantidade de tempo que a gente precisa para fazer uma determinada tarefa, por mais simples que seja essa tarefa, que são os wrappers, né? Então, os wrappers com W, não os wrappers músicos. Então, aqui tem um wrapper do ggplot, por exemplo, que vai nos ajudar simplesmente a inverter o plot para fazer um gráfico de formantes vocálicos, por exemplo, que é bastante simples e o único objetivo é evitar que a gente escreva mais linhas. E, finalmente, tem uma função que vai converter do alfabeto fonético para um pacote em LaTeX, para aquelas pessoas que usam LaTeX. O LaTeX é bastante usado em linguística, então a ideia aqui também é facilitar, é reduzir a quantidade de tempo que a gente precisa para streamline, né, essas tarefas todas. Então, a gente começa com transcrição fonêmica por causa desse ponto aqui embaixo, que nos diz, basicamente, que a gente não consegue fazer praticamente nada com dados escritos se a gente não tiver antes uma conversão para fonemas. E isso é bem complicado hoje em dia, porque dados escritos estão por tudo, a gente consegue coletar uma quantidade absurda de dados, assim, com bastante facilidade hoje em dia, né?
Existem APIs que a gente pode usar de diversos lugares, alguns são grátis, outros não mais, como no Twitter, né? Então é muito fácil fazer isso, só que é muito difícil analisar esses dados uma vez que a gente colete, principalmente porque existe essa diferença entre grafemas e fonemas. Então essa transcrição fonêmica é um ponto de partida. Sem isso a gente não consegue extrair acento, a gente não consegue extrair sílaba, por exemplo, ao menos não de maneira precisa e com princípios linguísticos por trás. Então por isso a importância dessa transcrição fonêmica. E uma coisa que é importante ressaltar aqui é que esse pacote ele não é específico para o português. Algumas funções são específicas para o português, ou tem suporte específico para o português nesse momento, mas ele é um pacote que é independente de uma língua. Então, assim, se eu tiver dados do inglês que estão transcritos, eu posso usar a função de sonoridade, por exemplo. Então, assim, não importa muito a língua. O objetivo é começar com as línguas latinas, português, espanhol, italiano e francês, não necessariamente nessa ordem, justamente porque essas línguas têm pouco recurso de codificação online quando comparadas ao inglês, né? Na verdade, qualquer língua tem pouco recurso comparado ao inglês do ponto de vista de ferramentas disponíveis, então por isso. Então vamos começar aqui olhando para as primeiras funções de transcrição fonêmica. Aqui tem um exemplo de uma função chamada IPAPT, que é uma função que basicamente vai transcrever uma palavra que está escrita com grafemas e vai nos dar a transcrição fonêmica como resultado. Então tem 4 exemplos aqui. Esse é um exemplo de uma função específica do português, ela tem esse sufixo PT justamente por isso. E é uma função que vai colocar ali não só essa conversão grafema para fonema, mas também vai silabificar e atribuir o acento, né? Então aqui ela funciona naturalmente para palavras que existem no português e para palavras que não existem. Então ela vai seguir um algoritmo de não só de conversão grafema-fonema, mas também de atribuição de acento, de silabificação, etc, etc. Bom, uma coisa importante dessa função, e essa foi a primeira função, foi assim que o pacote meio que começou, essa é uma função não vetorizada. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que ela aceita só uma palavra como input. Então ela é uma função mais ilustrativa do que uma função de fato funcional, porque se a gente tem, por exemplo, 50 mil palavras que a gente quer transcrever, vai ser muito lento fazer isso usando essa função aqui, porque eu vou ter que usar ou um for loop, por exemplo, ou quebrar os dados por linha, como no tidyverse a gente consegue fazer com a função rowwise. Dá para usar funções do pacote per, tipo map, por exemplo, que vai fazer isso de forma mais eficiente, mas ainda assim não é ideal, né? Então ela é uma função que serve para propósitos bem específicos, que é ilustrar os padrões do português, nesse caso, e também o grande diferencial dela é que se eu estou lidando com palavras inventadas, que não são graficamente marcadas para acento ainda, a atribuição de acento dessa função é probabilística. Então, o que essa função está fazendo? Ela está olhando para o léxico do português, ela está constatando que existem certos padrões, uma distribuição de acento no léxico, e com base nessas distribuições ela vai atribuir acento a uma palavra inventada, e essa é a vantagem da função. Essa é a vantagem de ela não ser vetorizada, porque daí ela permite certas complexidades que uma função vetorizada não permite. Então, esse é o diferencial dela. Ela também aceita um argumento chamado narrow, que nos dá a transcrição fina da palavra. Então aqui a gente já está falando no nível mais fonético, com, por exemplo, alofonia, redução, etc, etc. Nasalização, acento secundário. É claro que a lista de detalhe fonético não é exaustiva, porque seria até difícil de definir o que seria uma transcrição exaustiva fina, né? Mas a ideia, de novo, é apenas adicionar uma camada a mais de detalhe fonêmico, ou fonético, nesse caso aqui, para caso a gente tenha interesse, por exemplo, em trabalhar, sei lá, com a distribuição de acento secundário num determinado corpus. Claro que aqui a gente parte do princípio de um acento secundário que é categórico binário. Então, a função aqui ela não leva em conta, por exemplo, que pode haver variação de local de acento secundário dependendo do número de sílabas pré-tônicas, por exemplo. Então, de novo, o objetivo não é esse, né? Então, também ela permite esse tipo de transcrição um pouco mais fina para nos dar um pouco mais de detalhes sobre processos alofônicos do português.
E sempre é possível melhorar essa função. Então, por exemplo, assim, mas tem esse processo aqui que seria interessante adicionar. Perfeito, a gente pode facilmente adicionar mais e mais processos. A pergunta, claro, é sempre, tá, mas qual é que vai ser o grande objetivo? Qual é o objetivo da função? É ter uma função que é maximamente detalhista com relação a processos? Isso vai ajudar no caso de uma análise de dado escrito, quer dizer, quando a gente fala de transcrição mais fina, a gente já começa a se distanciar mais daquele tipo de coisa que a gente pode extrair de dado escrito em primeiro lugar, né? Então, por isso que o objetivo é geralmente nesse tipo de transcrição mais a transcrição ampla do que a transcrição fina. Bom, eu falei então de uma transcrição que é específica para uma palavra, mas e se eu tiver 1 milhão de palavras, né? E isso realmente é o que a gente quer. Porque, na verdade, se a gente precisasse transcrever meia dúzia de palavras, a gente não precisaria de um computador para fazer isso. Então, o que a gente quer é automatizar uma quantidade imensa de palavras, e para isso a gente precisa de uma função que seja vetorizada, que aceite um input com inúmeras palavras. E é para isso que a função principal do pacote, que se chama IPA, foi criada. Então, essa função, ela é uma função vetorizada. Eu tenho um argumento principal, tem outros, mas esse é o principal, que é o argumento word, que eu não preciso necessariamente colocar ali, mas enfim. E aqui eu tenho um exemplo com 4 palavras, em que eu passo essas palavras para a função e ela me retorna, ela me devolve um vetor com cada uma dessas palavras transcritas fonemicamente e acentuadas, etc, etc. Para essa função, transcrição fina também está disponível, então eu posso passar ali 1000 palavras e ele vai transcrever finamente todas essas palavras. Mesmo os comentários de antes valem aqui. Qual que é a grande diferença técnica? Porque essa função é muito mais rápida, por exemplo, né? Mas qual é o preço que a gente paga por ser mais rápido nessa função aqui? O preço, nesse caso aqui, é bem baixo, porque a principal diferença dessa função para que é não vetorizada que a gente viu antes é que essa função ela vai atribuir o acento categoricamente. Então ela não é tão esperta assim para olhar para a distribuição do léxico e daí atribuir o acento. Isso quase nunca é um problema, porque quando a gente tem uma quantidade grande de dados que iria demandar a utilização desse tipo de função, esses dados são reais, né? Geralmente quando a gente tem um corpus do português para transcrever, não é um corpus de palavras hipotéticas. Então, nesse caso, pouco importa que ela não atribui acento probabilisticamente, porque o acento, uma vez que ele exista já na palavra, escrita ou enfim, ele não vai mudar, né? Não existe essa variação acentual no nível fonêmico do português, então não atribuir o acento probabilisticamente não é um problema se o nosso objetivo de trabalho é simplesmente transcrever 1 milhão de palavras, por exemplo. Então, 99% do tempo, essa vai ser a função que vai ser utilizada. A função anterior ela é muito mais ilustrativa do que funcional, por isso eu falei antes. Então, vamos imaginar que a gente tem um texto bem curto, um texto que a gente vê aqui. Então, aqui é um texto que, de propósito, eu coloquei umas letras em maiúsculo, letra em minúsculo, então ele está ruim esse texto, né? Que é uma forma de simular um típico input da internet, porque na internet muitas vezes ou o texto já vem com certo ruído, ou esse ruído é introduzido pela forma como eu vou extrair esse objeto, né, de algum site, por exemplo. Então aqui a gente tem um texto com alguns números, um hashtag, etc, etc. E o que eu quero fazer com esse texto, eu quero transcrever todas essas palavras, né? Só que eu tenho esses números ali antes. Então para isso existe a função, também dentro do pacote, existe uma função chamada clean text. Então aqui, e aí eu volto à ideia do triângulo de antes, para quem nunca usou tidyverse, o que a gente está fazendo aqui é muito simples, a gente está pegando esse texto, a gente está limpando o texto, e essa limpeza também vai tokenizar o texto, então a gente termina aqui, essa segunda etapa, a gente chega no fim dela com palavras separadas, né? Uma palavra em cada entrada, digamos assim, e a gente não tem mais o hashtag, não tem mais os números, e as letras maiúsculas e minúsculas foram normalizadas, então agora todas são minúsculas, por exemplo. E por fim a gente aplica a função IPA, que nesse momento, o default dela é transcrever o português, mas ela também aceita espanhol. O espanhol está em beta nesse momento, ele ainda tem vários testes para fazer com o espanhol, mas até o final desse ano essa função vai ter espanhol, português e francês, né? O objetivo é esse, para esse ano. Então aqui a gente termina esse processo
com todas as palavras tokenizadas e transcritas, e com o texto limpo também, o que é importante para a gente remover essas coisas que a gente não quer analisar, tipo número, etc, etc. E a gente, obviamente, pode incrementar essa função clean text para incluir coisas que ainda não estão lá. Então, de novo, tudo isso aqui pode ser progressivamente aperfeiçoado. Só que normalmente quando a gente trabalha com análise de um texto, a gente quer chegar no fim a uma tabela. A gente precisa, quase sempre é mais fácil trabalhar com uma tabela, embora alguns pacotes existam que usam matriz, por exemplo, né? Mas mesmo uma matriz a gente pode imaginar que no fim das contas a gente quer uma estrutura que lembra uma tabela. Então aqui tem um exemplo em que a gente começa com o texto, aquele mesmo texto, né? A gente cria essa variável que já tinha sido criada antes, e aqui embaixo a gente cria um objeto que vai se chamar tabela, que vai ser na verdade vai ser uma table, que é simplesmente um tipo de tabela simplificado e bem objetivo. E dentro dessa tabela a gente vai criar uma coluna para a palavra, que a gente vê aqui. E essa coluna vai conter o texto seguido dessa limpeza do texto que a gente vai fazer para eliminar números e tudo aquilo que a gente acabou de fazer. E o próximo passo vai ser simplesmente criar uma outra tabela que vai ter a transcrição, que vai pegar essa coluna que a gente acabou de criar e transcrever todas as palavras que já foram tokenizadas e limpas pela etapa anterior. E o resultado disso aqui é simplesmente uma tabela bem básica, né, que tem essas duas colunas com as informações, e que estaria pronta para diversas outras análises, porque uma vez que eu tenha uma coluna com transcrição fonêmica, acento e silabificação, eu consigo extrair praticamente qualquer coisa que eu queira do ponto de vista fonológico, né? E é isso que as outras funções que a gente vai ver daqui para frente vão fazer. Para fazer essa demonstração de extrair informações mais específicas, eu vou usar agora um tamanho de texto um pouco mais útil, né, mais realista. E para usar de exemplo, eu vou pegar o texto dos Lusíadas, que é de propósito essa escolha, porque ali a gente vai ter várias palavras que são ou raras hoje em dia, ou que nem são mais usadas, com uma ortografia um pouco diferente da época em que foi escrito. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma espécie de grande teste para essa transcrição. A gente vai importar o texto dos Lusíadas inteiro, e esse texto está facilmente disponível no site do Projeto Gutenberg, assim como tantos outros livros, né? A gente vai limpar o texto inteiro, que significa que a gente vai tirar símbolos que não devem ser analisados, números, aquela coisa toda, e a gente vai tokenizar esse texto. Então a gente vai partir de um texto bloco para um vetor com palavras individuais. Depois a gente vai transcrever, silabificar e acentuar as palavras uma por uma. Só que a gente vai especificamente aqui focar em palavras lexicais. Então a gente quer excluir palavras funcionais da nossa análise. Normalmente isso acontece, e aqui eu vou mostrar um exemplo de como que a gente pode fazer isso com uma função auxiliar do pacote. E por fim a gente tem dois passos aqui que vão exemplificar duas coisas que a gente faz, que é extrair o acento da palavra e extrair a última sílaba. Então a gente vai fazer essas duas coisas para demonstrar como é fácil fazer isso com as funções. E como a gente vai extrair a última sílaba, a gente consegue então facilmente extrair os constituintes silábicos dessa sílaba para todas as palavras do corpus. Então, por exemplo, se eu quero pegar aqui a coda da sílaba final de todas as palavras lexicais dos Lusíadas. Isso normalmente seria bem trabalhoso de fazer, porque mesmo depois que eu importo os Lusíadas, eu não tenho nenhuma informação fonológica nesse banco de dados, né? Então a ideia aqui é justamente chegar em uma tabela que nos dá todas essas variáveis de análise fonêmica. Aqui estão algumas das funções que a gente vai usar. Então tem uma função no pacote que se chama getStress, que é autoexplicativa. A mesma coisa para getWeight, né? Então a gente consegue extrair peso silábico e a gente chega em um perfil de peso que vai nos dar ali, por exemplo, LLL ou LHL, coisas do tipo. getSil, que nos permite extrair uma sílaba de uma determinada posição. Então se eu quiser extrair a sílaba final, é a sílaba número 1, a gente começa a contar a partir do fim da palavra. E por fim, não são funções, são objetos aqui que a gente tem no final,
Tem um objeto chamado stopwords.pt e um objeto chamado stopwords.sp para o espanhol. O que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente um vetor com uma lista bastante longa de palavras funcionais dessas duas línguas. Então aqui fica muito fácil a gente extrair só as lexicais. Basta a gente dizer que a gente não quer nenhuma palavra que está dentro desse objeto. Essa lista ela vem do pacote TM, o pacote para text mining, só que ele é um pacote menos intuitivo de usar para extrair esse tipo de coisa. Então, isso aqui é simplesmente um wrapper daquele banco de dados, digamos assim, e não são listas exaustivas. Então, é sempre possível que haja alguma palavra funcional que não seja contemplada pela lista, mas numa quantidade grande de dados, e essa é a grande vantagem de a gente ter bastante dado para analisar, a gente não precisa de uma precisão absurda, porque a gente compensa essa precisão que não é tão absurda com uma quantidade absurda de dados. Então, mais vale eu ter 1 milhão de tokens com uma precisão de 90% do que ter 1000 tokens com uma precisão de 99%, por exemplo. Então, mesmo que passe algumas palavras funcionais, isso numa quantidade grande de dados faria pouca diferença do ponto de vista estatístico. Então, aqui está o código inteiro para a gente fazer aquilo ali, tudo que eu acabei de mencionar, para a gente fazer o que acontecer. Então, a gente começa aqui criando uma variável que vai ser os dados dos Lusíadas. Então, aqui a gente vai importar esse texto inteiro, é um arquivo só, um arquivo TXT. De novo, eu fiz esse download facilmente lá do projeto Gutenberg. E aqui a gente tem um único passo, várias funções. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse texto, pegar o luz1 aqui, a gente vai limpar o texto, ou seja, tokenizar, extrair aquilo que a gente fez com os exemplos mais simples antes. A gente vai transformar o resultado em uma tabela. Essa tabela vai ser basicamente uma tabela com uma coluna só, que é uma tabela que tem ali as palavras tokenizadas e limpas. O default do pacote faz com que essa coluna seja chamada value. Mas a gente quer mudar esse nome, então por isso é que eu estou renomeando essa coluna de value para word, que é muito mais intuitivo para a gente. Depois eu quero tirar todas as palavras funcionais. Então eu quero que a palavra não esteja em stopwords.pt, né? Por isso a exclamação aqui. Então isso aqui basicamente nos diz que eu quero filtrar essa tabela bem simples até esse momento, para que eu só tenha as palavras lexicais. E agora sim chega a parte em que a gente vai realmente fazer tudo que é fonêmico ou fonológico. A gente começa criando uma coluna que vai ser a transcrição da coluna Word, transcrição ampla nesse caso aqui. Depois a gente vai extrair o acento da coluna IPA, né, porque a gente precisa da transcrição fonêmica para a extração do acento. Em seguida a gente vai extrair o perfil do peso em L's e H's. Depois a gente vai extrair a sílaba final, então a gente quer extrair a sílaba da posição 1 da coluna IPA, basicamente. E agora que a gente tem essa coluna chamada FinSil aqui, a gente pode extrair os constituintes silábicos dessa coluna. Então a gente quer, por exemplo, o once, o núcleo, a coda e a rima dessa coluna da sílaba final. Então a gente basicamente faz referência a FinSil aqui para todas essas aplicações da função syllable, para a gente extrair o constituinte da sílaba final. Então, percebo aqui que eu tenho um argumento dentro dessa função syllable que se chama const, para constituent, que eu posso colocar ali onset, nucleus, coda ou rhyme, e ele vai me dar exatamente aquilo ali que eu estou pedindo para determinada sílaba. Se a sílaba não tem um onset ou não tem uma coda, eu vou ter um NA. Então, basicamente, isso aqui faz tudo aquilo que a gente desejava no slide anterior em um único passo, né? Pseudo passo, porque na verdade são múltiplos subpassos aqui. E o resultado desse processo é uma tabela exatamente como essa aqui. Então aqui a gente está olhando para as primeiras linhas do resultado. Então o tempo que demora para essa função rodar, obviamente depende do computador da pessoa que está usando, mas ele leva alguns segundos, né? Assim, se um computador rápido, menos de 2 segundos, um computador mais lento talvez leve 10 segundos, 5 segundos, mas ela é bem rápida considerando a quantidade de informação que a gente está extraindo. A tabela aqui no resultado a gente pode ver que ela segue o formato tidy data, que significa que cada linha representa uma única palavra, um único token,
e cada coluna representa uma variável de interesse para nossa análise mais tarde. Então essa é a tabela final aqui. A gente percebe que a gente tem colunas extras que podem ser analisadas. Por exemplo, aqui a gente está focando na sílaba final, mas a gente poderia ter extraído a sílaba das 3 posições da janela acentual do português. Uma pergunta aqui que é importante é assim, quando a gente olha a palavra praia aqui embaixo, a gente percebe que o glide ele está sendo presumido aqui, se presume que o glide esteja no núcleo, né, e não no ataque. O ataque que ele está dizendo que é NA. Bom, a gente talvez queira mudar essa suposição, especialmente considerando o português, né? Então, por isso que a função syllable, ela nos permite dizer se a gente quer considerar que os glides estão no ataque ou na coda. Então, a gente consegue facilmente fazer isso. O default da função é dizer, os glides são sempre no núcleo, né? Mas a gente pode facilmente mudar isso. E o default é esse justamente porque essa função ela não é específica do português, ela é uma função que é agnóstica com relação a qual é a língua que eu estou analisando. Então eu posso, para o português, por exemplo, fazer uma alteração aqui para que eu tenha um resultado que condiz melhor com aquilo que se sabe sobre a fonologia do português, por exemplo. Bom, depois que a gente trabalhou com transcrição, grafema, fonema, a gente talvez queira trabalhar com sonoridade, por exemplo, né? E quando a gente fala de sonoridade, a gente muitas vezes fala de coisas como demissílaba, como princípio de sonoridade, como escala de sonoridade, enfim. E aqui tem algumas funções que nos ajudam a trabalhar com isso. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor aqui com algumas sílabas, e eu quero extrair a primeira demissílaba de cada uma, eu posso simplesmente usar a função demi e especificar que eu quero a primeira demissílaba com d igual a 1. E aqui eu vou extrair a primeira demissílaba de cada uma dessas sílabas aqui. Se o meu objetivo, por exemplo, é extrair todas as segundas demissílabas de um corpus, isso é muito rápido de fazer com essas funções. No mesmo estilo que a gente acabou de ver ali para os Lusíadas, a gente poderia extrair a primeira demissílaba da sílaba final para todos os tokens do nosso corpus ali dos Lusíadas. E a gente também pode calcular qual é a média de dispersão de sonoridade de um grupo de demissílabas, por exemplo. Então aqui, por exemplo, a gente está pegando as sílabas lá de cima, a gente está extraindo a primeira demissílaba, mesma coisa que a gente fez no passo anterior, só que agora a gente está calculando qual é que é a média de dispersão de sonoridade para esse vetor, e aqui a resposta 2,67. Se eu trabalho com dispersão de sonoridade, isso pode ser bastante útil para eu mapear, por exemplo, o quão disperso é um determinado corpus ou léxico quando a gente pensa em sonoridade. E quem trabalha com fonotaxe, por exemplo, pode usar bastante esse tipo de conceito aqui. Essa função, ela usa os níveis de sonoridade lá do capítulo do Companion, do Parker, em 2011. Então, são 17 níveis de sonoridade, né? Ela é bem refinada, ela não usa só, por exemplo, 3 ou 4 níveis. Então, tem toda uma escala que eu estou seguindo aqui simplesmente o Parker, porque eu acho que é uma escala bastante detalhada e é mais fácil a gente simplificar depois do que a gente tentar recuperar detalhe uma vez que a gente tenha usado uma função que é muito rústica, assim, né? Então a ideia da função é justamente ser bem detalhada. Bom, do ponto de vista didático, uma coisa que eu sempre sinto muita falta quando eu estou dando aula de fonologia, quando a gente fala de sonoridade, é especialmente para alunos que nunca estudaram fonologia, alunos de graduação, é visualizar essa ideia de que segmentos têm diferentes picos de sonoridade para visualizar o princípio da sonoridade e as tendências das línguas, etc. Então tem uma função bem simples que consegue fazer isso. Então eu posso pegar uma palavra que existe ou não, eu posso transcrever essa palavra em seguida. No caso aqui eu estou usando a transcrição do português, então lembrando que o IPA, o default dessa função é o português. Se eu quiser mudar, eu posso adicionar ali um argumento chamado LG e botar SP, ou Spanish, o espanhol. E eu termino com a função plot son, que vai me dar essa figura, que é uma figura feita com o ggplot. Então, quem já usou o ggplot conhece já o framework do pacote. E a gente termina com essa função que nos dá o perfil de sonoridade dessa palavra aqui.
E aqui no perfil de sonoridade a gente vê a transcrição fonêmica, claro, isso também é importante, né? Se a gente quiser visualizar a silabificação dessa palavra, a gente pode simplesmente alterar o argumento sil para t, para true aqui, e a gente termina com um exemplo aqui do espanhol. Então, a palavra sobremesa, a gente tem as sílabas em cores diferentes e a sílaba acentuada está com uma borda um pouco maior, que eu espero que fique claro na transmissão, mas aqui a sílaba penúltima tem uma borda um pouco maior escura, né? Então, é uma função que não é, do ponto de vista analítico, ela não é usada para uma análise de corpos, ela é simplesmente uma função que tenta demonstrar de maneira mais intuitiva o que é a sonoridade e como que as palavras são organizadas de acordo com a sonoridade quando a gente pensa em acento, em silabificação e coisas do tipo. Uma outra função que tem o objetivo muito mais didático do que qualquer outra coisa é a função plot vowels, que nos dá rapidamente um trapézio vocálico de um grupo de línguas. Tem espanhol, alemão, inglês, francês, italiano, português, enfim. Então eu simplesmente uso a função plot vowels, especifico que língua eu quero e ele me dá uma figura também usando o ggplot, que eu posso rapidamente usar em exercícios, em handouts, nos meus slides. Especialmente em exercícios pode ser bastante útil, porque muitas vezes eu quero criar, por exemplo, um conjunto de vogais de uma língua imaginária, por exemplo. E no meu site tem um link também para um aplicativo mais interativo para gerar esse tipo de trapézio. Então, por exemplo, assim, se eu quero criar um trapézio com vogais bem randômicas que eu quero escolher, esse aplicativo que eu tenho lá no link do site também, ele vai ser mais útil, porque eu tenho mais poder de personalização do conjunto de vogais que eu quero ter na minha língua. Então aqui tem dois exemplos, o exemplo do espanhol e do italiano. Se eu ativar o argumento ali tech para true, ele vai salvar no meu diretório de trabalho um arquivo tech. Para quem usa LaTeX, certamente o resultado do trapézio no LaTeX vai ser esteticamente superior ao do ggplot, porque o ggplot não foi feito para fonologia, ele foi feito para diversas coisas. E o pacote que a gente usa aqui no LaTeX normalmente é o pacote vowels, e o que essa função faz ela nos dá o output pronto já para eu fazer lá o meu typesetting no LaTeX usando esse pacote vowels automático. Então quem usa LaTeX certamente vai querer usar o true aqui, e quem não usa, para quem não usa isso aqui esse argumento é completamente inútil, mas para quem usa LaTeX ele vai fazer bastante diferença. Uma outra característica mais didática do pacote é essa questão de classe natural, traço distintivo e principalmente matriz mínima, porque os alunos normalmente têm bastante dificuldade. Traço distintivo não é uma coisa simples, né? Não é necessariamente complexa, mas não é fácil do sentido de que tem muito traço para a gente entender, existem algumas divergências sobre o papel de alguns traços, e a noção de minimalidade de matriz geralmente é bastante difícil para curso de introdução em fonologia, por exemplo. Então essa função ela faz isso, ela nos dá basicamente a possibilidade de eu fornecer um grupo de fonemas. Então aqui, por exemplo, para o inglês, eu posso perguntar qual é a matriz mínima do I e do U para o inglês, e ele vai me dar o resultado com um vetor, né? Então mais high, mais tens. Qual é a matriz mínima do P e do B para o francês, etc, etc. Não é, obviamente, qualquer língua que vai funcionar aqui. Existe um grupo de línguas, se eu não me engano, 4 ou 5 que tem suporte nesse momento, mas ele vai me dar uma matriz mínima com base em uma matriz específica. Então é importante deixar isso claro. Como existem bancos de dados que são levemente diferentes quando a gente fala de traço distintivo, isso é uma coisa importante, quer dizer, da onde que estão vindo esses traços, etc. Então eu explico isso lá no site, porque pode ser que duas pessoas estejam usando bancos de dados de traço distintivo que são levemente diferentes, então talvez a resposta seja levemente diferente aqui também. E o contrário também é possível, eu posso, por exemplo, começar com uma matriz de traço, e ele me dá quais os fonemas que são representados por essa matriz mínima aí. Então aqui tem um exemplo do francês, com o traço mais silábico mais alto, e o resultado vai ser as três vogais, U, I, U. E a mesma coisa, por exemplo, do inglês e do espanhol aqui. Bom,
Também existe um gerador de palavras e probabilidade fonotática. Gerar palavra é uma coisa importante para quem faz experimento, por exemplo, né? Então aqui a função, esta função, ela é específica do português, então toda vez que uma função é específica da língua, ela vai ter um sufixo. Então aqui tem o sufixo pt para o português. Aqui, por exemplo, se eu quiser gerar uma palavra com o perfil LHL, eu simplesmente uso ali profile igual LHL, ele vai me dar uma palavra já transcrita e já acentuada. Então, essa é uma função que já existia uma vez, uma função de gerar palavras no meu repositório do GitHub. Essa aqui é uma versão bem melhorada daquela lá. E ela é muito mais fácil também de implementar e de analisar, porque o que acontece? A gente quer poder gerar palavras que não existem, mas a gente também gostaria de poder automatizar a análise fonêmica dessas palavras. Então aqui, como o resultado é transcrição fonêmica, eu posso voltar à função IPA que a gente viu antes e simplesmente extrair todos os dados dessa palavra aqui e a tabela de dados do experimento está pronta. Basicamente, eu tenho ali todas as variáveis fonotáticas de interesse, a posição do acento, etc, etc. É claro que aqui, se eu estou pedindo uma palavra LHL, o acento vai ser paroxítono. Mas, se for LLH, por exemplo, ele poderia ser proparoxítono. Bom, então a gente pode criar uma tabela em que a gente tem aqui 8 palavras LHL, e depois a gente vai calcular qual é a probabilidade fonotática dessas palavras usando o log dos bigramas com base num corpus, numa lista de palavras do português. Para que a gente quer isso? Então aqui a gente tem uma tabela com palavras inventadas e a gente tem uma coluna que nos diz o quão provável é cada uma dessas palavras, e quanto menor o número, menos provável é a palavra. Então aqui a última palavra da tabela é a menos provável segundo esse cálculo de probabilidade fonotática. Esse cálculo está sendo feito com base no Portuguese Stress Lexicon, que também está disponível no meu site. Tem uma versão dele disponível no pacote também. Existe um objeto chamado PSL e existe um objeto chamado PT_lex, que é uma versão simplificada, que é simplesmente uma lista de palavra e pronúncia, etc, etc. E é dessa lista que está saindo esse cálculo de bigramas aqui. É claro que se a gente mudar a lista, o cálculo vai ser diferente, mas a gente imagina, a gente estima que essa diferença ela vai ser apenas em termos absolutos e não em termos relativos, porque relativamente não deve mudar tanta coisa assim. Embora, claro, se a gente use um corpus de linguagem bem formal, a gente espera ter um resultado que talvez seja diferente de forma significativa, né? Bom, usar bigrama é muito importante. A gente está na era de falar de bigrama e predição da próxima palavra, ou de 3 próximas palavras, e a gente tem muito estudo em fonotaxe com a utilização de bigrama. Então, existe uma função para isso também. Então, aqui, por exemplo, se a gente quisesse extrair os bigramas mais frequentes dos Lusíadas, a gente simplesmente pode pegar o texto que a gente já importou antes, limpar esse texto, fazer a transcrição fonêmica e depois pegar e extrair todos os bigramas dos Lusíadas. Aqui eu estou usando o n igual a 2, que basicamente significa bigrama nesse caso. Eu posso usar 1, 2 ou 3, então eu posso extrair os unigramas mais frequentes até os trigramas mais frequentes. E a gente percebe aqui que nas 8 primeiras linhas dessa tabela, todos os bigramas mais frequentes são bigramas que têm a ver com as bordas das palavras, o que não é muito surpreendente. Então a gente poderia, por exemplo, filtrar essa tabela para não incluir borda de palavra como informação, por exemplo. Se o nosso interesse é única e exclusivamente bigramas que contêm segmentos e não posição, né? Então isso seria bem fácil de fazer a partir daqui. Mas o ponto é que a gente consegue rapidamente criar uma tabela de bigramas a partir de um texto cru. Então a gente simplesmente limpa, transcreve e cria os bigramas. Normalmente, a gente quer visualizar esses bigramas, esses padrões. A gente não quer simplesmente olhar para uma tabela, muitas vezes é interessante a gente visualizar. Eu pessoalmente, sou 100% a favor de visualizar padrões, muito mais do que simplesmente listar esses padrões. Então aqui tem uma função chamada plot n-grams, que nos dá 2 opções de visualização. A gente pode usar um heatmap ou um lollipop plot, que são 2 opções de visualizar esse tipo de padrão que
que são apropriadas considerando bigramas. No caso de um heatmap, ele só funciona para bigrama, porque um heatmap vai ter duas dimensões, o heatmap tradicional, pelo menos. E para o estilo lollipop, que a gente vai ver em seguida, eu posso usar tanto unigrama quanto bigrama ou trigrama. Então aqui tem um exemplo de um plot que é o estilo lollipop, que a gente chama, dos 10 principais bigramas dos Lusíadas. Então a gente começa com a nossa tabela do slide anterior, aquela tabela que já tinha os bigramas prontos, e a gente usa a função plot ngrams desse tipo lollipop, e a gente vai ali usar 10 como um número razoável, porque esse tipo de gráfico, se a gente colocar 100 bigramas, ele meio que perde o objetivo dele, porque ele se transforma em um conjunto difícil de ler de dados, né? E a gente pode também criar um heatmap aqui com os bigramas, e nesse caso, sim, a gente quer elevar esse número. Então aqui eu estou colocando os 50 principais bigramas dos Lusíadas, e a gente vê novamente aqui como a fronteira de palavra é frequente, então talvez a gente realmente quisesse dar uma olhada nesses dados sem incluir fronteiras de palavra, só para ter uma noção dessa distribuição. Então é uma maneira bem rápida e fácil de a gente ter um mapeamento dos bigramas de um determinado corpus, ou de uma determinada língua, se a gente tem um corpus bem extenso, né? Uma vantagem de a gente ter esse acesso a bigramas e enigramas é que a gente tem diversas outras maneiras de visualizar essas relações aqui. Então, por exemplo, a gente pode usar visualizações de redes para analisar a relação entre diferentes fonemas. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um estilo D3 em JavaScript, em que a gente consegue selecionar uma determinada consoante ou um determinado fonema, e a gente consegue ver exatamente quais são os outros fonemas que estão relacionados nos 50 principais bigramas dos Lusíadas a esse fonema. Então a gente consegue ver, por exemplo, que a vogal O é super conectada, mas que, por exemplo, a consoante V não é muito conectada quando a gente fala nos principais bigramas da língua. E a gente pode verificar, por exemplo, sei lá, um glide nasal, obviamente não vai ser tão conectado assim. Então a gente consegue visualizar determinadas relações que são mais difíceis de visualizar se a gente simplesmente olha para uma tabela. Então, apesar de a tabela não ser a melhor maneira de visualizar, ela é um passo essencial, porque sem a tabela é muito difícil eu organizar os dados para eu chegar no ponto de conseguir visualizar esses padrões que a gente acabou de ver. Aqui uma função muito simples, quando a gente vai fazer um gráfico de vogais, falando ainda de visualização de padrões, normalmente usando o ggplot, o padrão é esse aqui, que é exatamente o contrário do que a gente precisa para um gráfico de formantes, porque a gente quer inverter esse gráfico. É bem fácil fazer isso, a gente só tem que adicionar 2 linhas de código do ggplot, só que são 2 linhas um pouco longas, e quem não usa ggplot todo dia, talvez nem lembre qual é a linha que eu tenho que adicionar. Daí vou lá no Google ou no ChatGPT fazer essa pergunta, como eu inverto os eixos da figura. Então, para isso, existe uma função bem simples chamada formants, que eu só adiciono essa camada no ggplot e ele vai inverter os eixos para mim, para que agora eu tenha um gráfico que é apropriado para visualização de formantes. E por fim, uma função que pega a nossa transcrição, que a gente já viu várias vezes aqui, e transforma essa transcrição para TIPA, para todas aquelas pessoas que usam LaTeX. Então a função se chama IPA2TIPA, né? IPA to TIPA. E o TIPA ele é muito bom e ele é muito melhor do que qualquer coisa que existe em HTML, por exemplo. Então, se a gente está trabalhando com transcrição fonética, eu não conheço nada que seja superior esteticamente ao TIPA. Por isso que essa função existe, justamente para a gente, né, chegar nesse output que vai ser fantástico para colocar em artigos ou capítulos. Então, aqui a gente usa a gente começa com uma frase qualquer, a gente limpa, depois a gente transcreve, aqui a gente vai transcrever finamente para ter alguns detalhes fonéticos, e depois a gente usa a função. A função, o default dela é usar barras oblíquas para transcrição fonêmica. Como aqui eu tenho transcrição fina, eu quero usar colchetes, então eu simplesmente estabeleço ali 2 argumentos, o pré e o pós, e eu uso os colchetes para a gente prefixar e sufixar o resultado, e o resultado que a gente tem no console é o código que a gente vai precisar usar lá no LaTeX, né? E se a gente usar esse código no LaTeX, a gente termina com essa transcrição aqui,
que é infinitamente melhor do que a transcrição que a gente vai conseguir em um site, por exemplo, usando uma fonte que muitas vezes não é apropriada. Então, a grande vantagem de usar o tipo é essa aqui. Se a gente quisesse transcrever um parágrafo inteiro, por exemplo, que muitas vezes alguns journals exigem, journals, por exemplo, como o JIPA, por exemplo, são journals que vão, em parte, documentar línguas, às vezes eu tenho que transcrever um parágrafo inteiro, e isso no TIPA não é particularmente interessante de fazer, não é uma atividade tão emocionante assim, porque eu preciso dominar bem o TIPA e também escrever fonema por fonema, então isso aqui facilita um pouco. E a gente pode daí pegar esse código e fazer alterações. A ideia aqui não é necessariamente de nos dar um resultado que é perfeito, mas de nos dar o código pronto para a gente alterar o que a gente quiser depois. E essa é a última função que eu queria demonstrar hoje. Então agora a gente pode abrir para perguntas, dúvidas, etc.